Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de explanação, conversa e concentração. Eu me chamo Bruna Natane Rodrigues, sou mais uma trabalhadora aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E hoje eu trouxe para vocês, para nós, o assunto perdão, que a gente às vezes sente tanta dificuldade de trazer um pouquinho sobre o que é o perdão, que o perdão ele não é esquecido, falar um pouquinho sobre o que o Livro dos Espíritos traz, sobre o que o livro de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos e do Evangelho, traz para nós, nas informações. O que é o perdão? O perdão é a decisão consciente e voluntária de liberar ressentimentos, mágoas e o desejo de vingança contra alguém que causou uma ofensa, independentemente se a pessoa merece ou não. É um processo de libertação emocional que visa a própria paz interior e saúde mental, não significando necessariamente esquecer ou concordar com o erro. Então não quer dizer que eu preciso necessariamente esquecer aquela pessoa que me ofendeu ou ignorar o erro e cometer os mesmos erros. Não é esquecimento. Perdoar não é apagar a memória do ocorrido, mas sim mudar como essa memória afeta você, permitindo seguir em frente sem amargura. Não é aprovação. Perdoar não significa justificar ou minimizar o erro cometido, mas sim decidir que a ofensa não dominará mais sua vida. Processo de tempo. O perdão raramente ocorre de forma mágica ou instantânea. É uma jornada com etapas que inclui lidar com a dor e deslocar-se da posição de vítima. E também temos o auto-perdão. O auto-perdão inclui o processo de perdoar a si mesmo por erros passados, essencial para a saúde mental. Então aqui já diz, não é esquecimento. Não significa que nós precisamos ou devemos esquecer. Não, Também não é aprovação. Não significa justificar ou minimizar o erro cometido. Então essa é para nós mesmos. Processo de tempo leva tempo, Nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, aprendendo muitas coisas, conquistando muitas coisas aos poucos. E tem situações, dependendo do seu grau, que vai levar mais tempo, menos tempo, dependendo do grau de dor, daquilo, de que forma e de que intensidade que aquilo te afetou ou afetou a outra pessoa. Lembrando também que muitas vezes nós precisamos nos recolher e nos retirar do lugar de vítima, Muitos de nós já nos colocamos nesse lugar como vítimas, mas nem sempre é verdade. Muitas das vezes nós mesmos que podemos ter ocasionado uma situação indesejada. O auto-perdão também inclui se perdoar, essencial para a saúde mental. Aqui diz ainda, perdoar em última análise é um presente para si mesmo, permitindo a cura emocional e o encerramento de ciclos dolorosos. Então, quando a gente se permite perdoar e se permite pedir perdão, a gente entra num ciclo de uma dádiva de presente de Deus que seria, a cura emocional. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no subtítulo Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, tem uma passagem de Pedro, né? Pedro conversando com Jesus, e Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Jesus então responde: vós as perdoarei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, lembrando que Jesus falava por parábolas e por figuras de linguagem, a gente tem que interpretar essas mensagens da melhor forma possível, que a gente tem que interpretar da forma correta, porque se a gente levasse realmente ao pé da letra aquilo que Jesus estava falando, ainda seria um número limitado. E tem pessoas que têm uma amargura, uma mágoa, um ressentimento tão grande dentro delas, que é bem capaz da pessoa marcar: ó, já perdoei essa pessoa X vezes. Vai lá anotando, já perdoei, e a pessoa continua errando comigo. Então, aqui ainda complementa, né? Perdoarás, mas sem limites. A gente também tem que lembrar que nós não devemos perdoar somente pelas ofensas de grau maior, mas sim pelos pequenos acontecimentos do dia a dia, no casamento, no trabalho, né, na família, nos familiares. Então, muitas coisas, né, muitas situações acontecem que nós precisamos exercer o perdão, né? Aquelas picuinhas, às vezes deixar para lá, fazer uma oração para que Deus abençoe aquela pessoa, né? No Livro dos Espíritos, ainda lá na questão 661, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então não adianta, né, a gente continuar somente pedindo em oração: Deus, perdoe pelas minhas faltas. Mas, como diz aqui, melhor que a prece são as ações, né? Porque as ações, os atos, elas falam muito mais que 1000 palavras. Porque falar, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa, né, que tem um entendimento consegue falar. Como diz o ditado, falar até papagaio já tá falando, né? Então, assim, o que realmente importa são as ações, né? As nossas atitudes, os nossos atos. No dia a dia, não somente, né, quando a gente quer aparecer para alguém, né, se mostrar para alguém, mas nas dificuldades do dia a dia. Por isso, Deus, a inteligência suprema, aquele que é soberanamente justo e bom, nos dotou da faculdade do livre-arbítrio. Quis a sabedoria divina que a perfeição espiritual fosse conquistada por cada um de nós, que a iluminação espiritual fosse fruto de um trabalho de séculos. Não quis o Criador nos impor nada. Nós somos os próprios escultores do nosso destino. Nunca tende interferência no plantio, mas lembrando, a colheita é obrigatória. Não há escolha. É um momento de aprendizado do espírito. Então lembramos sempre, nossos irmãos, que a colheita é obrigatória. O plantio a gente pode escolher plantar desrespeito,
A gente pode escolher plantar ódio, a gente pode escolher plantar o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Tanto é que a gente não sofre interferência nem pelo plantio, né, da espiritualidade de Deus, mas a gente também não tem interferência na colheita, por isso que ela é obrigatória. Então, que nós refletimos mais sobre aquilo que a gente anda semeando por aí. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, também Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejássemos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Olha que importante, ainda lá no Livro dos Espíritos tem mais uma explicaçãozinha, né, do próprio Allan Kardec, mas eu dei deixei só essa parte para não ser, né, tão longo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que importância dessa pequena frase. A gente precisa ter benevolência para com todos, né? Amar ao vosso irmão como a ti mesmo, amar ao próximo, né, como os teus irmãos. Então, se a gente já tem dentro do nosso próprio lar as nossas indiferenças, nossas situações que, né, temos às vezes as dificuldades de compreensão, de entendimento, né? Imagina fora, né, com pessoas estranhas que são criadas por outras famílias, que têm uma cultura diferente, que tem uma criação diferente. Então a gente ainda sente muita dificuldade de coisas que seriam talvez fáceis se todos tivessem um pouco mais de entendimento, um pouco menos resistência de mudanças. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo ainda fala: perdoai aos inimigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Há o perdão dos lábios, né, que as pessoas falam da boca para fora, simplesmente: eu te perdoo. Mas tem o perdão do coração, que é o verdadeiro perdão, onde realmente as coisas fluem, onde a gente realmente se permite as curas emocionais. Aqui ainda trouxe, né, uma complementação, que o nosso olhar humano ele é limitado. O nosso olhar ele é muito focado no corpo físico. Nós medimos a pessoa pela aparência, pela idade, né, status. Nós achamos que enxergamos o espírito pelo simples fato de olharmos para o corpo da pessoa. Então, você olha para uma criança e não enxerga o espírito milenar que habita aquele corpo, que está ali muitas vezes em um profundo resgate. Então, a gente ainda muito apegado a essa parte material, essa parte, né,
do corpo físico, que a gente olha o corpo físico e já julga, já olha e já acha que sabe, que entende, né? Olhando somente pela idade daquele corpo físico, esquecendo que muitas vezes nós podemos estar olhando realmente um espírito no corpo de uma criança, mas é aquele espírito milenar. Por isso, muitas das vezes a gente olha para as crianças e tenta entender por que aquela criança que nunca fez uma aula de violão sabe tocar tão bem aquele instrumento. Porque nós ignoramos esse fator de que são espíritos mais evoluídos, que ele vem trazendo, né, aquele flagelo daquela lembrança muito mais forte naquela reencarnação ali, sendo que ele nem precisa de aula, ele já sabe tocar maravilhosamente bem. Temos também hoje um exercício para vocês também fazerem em casa. Então eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, aquietem o seu coração, tranquilizem a sua mente, relaxando o seu corpo todo. Agora, em concentração, visualizem na sua frente uma mochila vazia, ela está literalmente vazia. Nessa mochila, você vai colocar todas as pessoas que você lembra nesta reencarnação, que você falhou com elas, pedindo para elas o perdão, para que elas lhe perdoem. Coloque todas as pessoas que você lembrar aí dentro dessa mochila. Agora, você lembrando dessas pessoas que você talvez tenha magoado, lembre-se também daquela pessoa que você ainda guarda um profundo rancor, uma mágoa, um ressentimento, e coloque junto dentro dessa mesma mochila. Respire profundamente e feche essa mochila. Passe até mesmo um cadeado se preciso. Agora, vocês irão pegar essa mochila e indo em direção a um riacho lá do mundo espiritual, de águas cristalinas e de um fluxo de água bem tranquilizante. E vocês vão jogar essa mochila lá dentro desse riacho, o mais longe possível. Lembrando que esse riacho do mundo espiritual, nada se perde, tudo se transforma. Agora, queridos irmãos, esses ressentimentos, essas mágoas que vocês sentiam, tá indo embora. Aos pouquinhos. Lembrem-se que não é milagrosamente que nós vamos conseguir esquecer, ou nem mesmo esquecer, mas seguir em frente com aquilo de forma que aquilo não nos machuque mais, que a gente consiga seguir a nossa vida sem aquilo com mais leveza. Agora podem abrir os seus olhos, voltando aos pouquinhos desta concentração. Isso até mesmo uma meditação
que os vossos irmãos podem fazer nos seus lares todas as noites, antes de dormir, em concentração, em comunicação com a equipe espiritual, com o nosso Pai Maior e com o nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos, queridos irmãos, que vocês fiquem na paz do nosso Mestre Jesus e que Deus vos abençoe.